Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira, nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus, pós-feriado, né? Aqui no nosso Brasil, Dia da Consciência Negra. Na minha cidade foi aniversário da cidade também. Estamos retornando na quinta-feira e que Deus possa abençoar este teu final de semana, o restinho de semana que ainda falta. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus empreendimentos, que em tudo você possa ser tocado por Deus nesse dia. Pois bem, eu quero te convidar a voltar a um Salmo 46, o verso 10, um salmo muito conhecido. Citado e citado por muita gente, muito conhecido. Mas nem sempre as pessoas conseguem viver aquilo que é declarado, aquilo que é dito, aquilo que é profetizado, aquilo que é exposto, aquilo que nos é oferecido neste salmo. O Salmo 46, verso 10 diz assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sabe, queridos, todos nós, no nosso dia a dia, eu acredito que não é diferente com você, não seja diferente no teu local de trabalho, todos nós, no nosso dia a dia, enfrentamos situações que muitas vezes deixam o nosso coração extremamente agitado, perturbado, nos preocupam, nos tomam o tempo, a atenção por conta das dificuldades ou tamanho dos problemas que temos que enfrentar. E tudo isso nos deixa inquieto, perturbado diante dos desafios, porque esses desafios nem sempre são apenas um desafio, às vezes se tornam uma grande ameaça para as nossas vidas por causa das preocupações que nós acabamos por ter em relação ao futuro, em relação ao amanhã. Ou até mesmo por coisas que já passaram, que nem estão mais em foco, que já passaram, mas que ainda continuam dominando o nosso coração e a nossa mente. Então eu percebo que as pessoas facilmente acabam se entregando a esse tipo de pensamentos de inquietude. E quando isso acontece, a pessoa perde todo o foco, perde a capacidade de raciocínio, ela não consegue avaliar as circunstâncias com exatidão, ela se sente perdida. E quando isso acontece, o que então nós devemos fazer? Como nós vamos agir diante disso? O salmista está falando conosco nesta manhã. Ele está dizendo: por que vocês estão agitados? Você se esqueceu que você tem um Deus que cuida de você o tempo todo? E que já preparou o teu amanhã? Em outras palavras, parafraseando aqui com o salmista, é isso que ele está dizendo. Por que você se encontra agitado, perturbado, angustiado? E o Deus que cuidou de você ontem não é o mesmo Deus que cuida hoje? E o Deus que te abençoou ontem não é o mesmo Deus que pode te abençoar hoje? E o mesmo Deus que interviu na tua vida e te deu graça e vitória não é o mesmo que pode fazer hoje ou no amanhã? Ele deixou de ser o seu refúgio seguro, ele deixou de ser a sua força, a sua fortaleza. O que é que aconteceu? Queridos, ele continua sendo Deus e está pronto para nos socorrer. Ele é o Deus que faz parar os ventos, cessar as guerras, acaba com a tempestade. Ele é o Deus que faz o mar se acalmar, ele é o Deus que sabe de todas as coisas, ele tem o mundo na palma das mãos. E muitas vezes parece que nós nos esquecemos disso nos momentos de aflição e de angústia. Mas quando nós conhecemos a Deus de fato e conhecemos os seus propósitos para as nossas vidas, nós aprendemos a descansar em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando conhecemos a sua palavra e nos apropriamos de fato dela e das suas promessas, então, escute isso, o nosso coração, ele consegue encontrar quietude e paz em Deus. Porque ele é Deus, e sendo Deus, ele é fiel, ele nos ama, e as suas promessas são reais. São verdadeiras, trazem paz, segurança para os nossos corações. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aquieta o teu coração nesta manhã. Aprenda a se colocar
na presença de Deus em quietude. Aprenda a exercer confiança, fé em Deus. Lembre-se que você tem um Deus que é Pai, que te ama. Você tem um Senhor que quer o teu melhor, que quer um bem para a sua vida. Lembre-se que o Deus de toda a terra, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que destrói inimigos, o Senhor dos exércitos, Ele te ama, Ele é o seu Deus. Ele é o Deus que concede vitória aos seus filhos, a mim, a você. Nós só precisamos aprender a confiarmos em Deus, a descansarmos em Deus, a pararmos de vivermos agitados, como folha ao vento, lançado de um lado para o outro, angustiado, preocupado, ao invés de buscar o esconderijo do Altíssimo. O salmista diz isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará seguro. Ou seja, em Deus há descanso para as nossas almas. Em Deus há descanso para as nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a buscar este refúgio e estarmos em Deus. Então, diante de todas estas situações que têm agitado o seu coração, que têm trazido inquietude para a sua vida, lança tudo isso na presença de Deus. Ouça o conselho do salmista nesta manhã. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ouça essa declaração profética do salmista. Ouça Deus falando com você nesta manhã. Aquieta o teu coração. Descansa em mim, espera em mim, confia em mim. Porque Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. E não é na sua vida que Ele vai mudar. Ele não vai deixar de ser o Deus de amor diante das nossas dificuldades, diante das nossas... Não, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele cuida de nós. E Ele cuida de você. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, nesta manhã, todos aqueles que estão vivendo estas situações complicadas, estão com os corações agitados, estão inquietas, vivendo momentos turbulentos, estão vivendo dias de ameaça, tomados por preocupação, por angústia. Ó Deus, por aqueles que já não conseguem mais tomar de volta os seus pensamentos, pois os seus pensamentos já foram tomados pela inquietude, pelo medo, pela angústia, e eles já não conseguem mais sair dessa situação. Pai, nesta manhã eu quero declarar sobre a vida destes meus irmãos a ação sobrenatural do Senhor, o agir do Senhor, o cuidado do Senhor, que a mão forte do Senhor, que o braço forte do Senhor se levante em socorro destas vidas, em socorro de cada homem e cada mulher que agora se une a mim em oração, clamando ao Senhor por paz, por tranquilidade, por alívio, por segurança, por livramento. Deus, que assim seja nesta manhã, na vida dos meus irmãos. Pai, eu oro por cada um deles e eu creio que o Senhor nos ouve nesta manhã. Por isso, eu já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.